A história completa da Bíblia é uma jornada longa e profunda, cheia de acontecimentos que moldaram a história da humanidade. Dividida em dois testamentos principais, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia narra a criação do mundo, a origem da humanidade, as relações entre Deus e seu povo, as promessas de restauração e a chegada do Messias, Jesus Cristo, que veio cumprir todas as promessas feitas ao longo das Escrituras. A seguir, vou contar a história bíblica com grande profundidade, em 40 parágrafos, que vão abranger os principais momentos e temas de toda a Bíblia. O Antigo Testamento 1. A criação e os primeiros seres humanos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, ele formou o mundo, separando as águas da terra, criando luz, plantas, animais e, finalmente, o homem e a mulher, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. Eles foram colocados no jardim do Éden, para viver em perfeita harmonia com Deus, com a única condição de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda do homem e o pecado original. Seduzidos pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido, trazendo o pecado ao mundo. Essa desobediência causou a separação entre a humanidade e Deus, e Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. O pecado se espalhou rapidamente e a humanidade se distanciou ainda mais de Deus, com violência e corrupção tomando conta da terra. 3. Caim e Abel. O primeiro homicídio. O primeiro filho de Adão e Eva, Caim, tornou-se invejoso de seu irmão Abel, cujo sacrifício foi aceito por Deus, enquanto o de Caim foi rejeitado. Em um ato de raiva e ciúmes, Caim matou Abel, o que resultou em sua condenação e exílio. A história de Caim e Abel marca o início da violência entre os seres humanos, que se espalharia ainda mais. O dilúvio e a arca de Noé. A maldade humana se intensificou ao ponto de Deus decidir destruir a terra com um grande dilúvio, poupando apenas Noé, um homem justo, e sua família. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para abrigar sua família e um par de cada espécie de animal. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água e colocando um arco-íris como sinal dessa promessa. 5. A Torre de Babel e a diversidade das nações. O homem, tentando alcançar o céu, construiu uma torre chamada Babel. Deus, vendo a arrogância e o orgulho dos homens, confundiu suas línguas, fazendo com que não se entendessem mais, e espalhou-os por toda a terra. Esse evento gerou a diversidade linguística e as várias nações do mundo. Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão, um homem de Ur, e fez com ele uma aliança, prometendo-lhe que seria o pai de uma grande nação, Israel. Abraão creu na promessa de Deus e, em obediência, deixou sua terra natal. Deus estabeleceu um pacto com ele, simbolizado pela circuncisão, e prometeu-lhe uma descendência numerosa, embora ele e sua esposa Sara fossem idosos e estéreis. A promessa de Isaque e a aprovação de Abraão. Deus cumpriu sua promessa e deu a Abraão e Sara um filho, Isaque, que seria o herdeiro da aliança. Deus testou a fé de Abraão, pedindo-lhe que sacrificasse Isaque. Abraão obedeceu, mas Deus impediu o sacrifício no último momento, fornecendo um carneiro como substituto. Esse evento foi um teste fundamental para Abraão, demonstrando sua confiança em Deus, Isaque, Jacó e Esaú, a continuação da promessa. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Embora Esaú fosse o primogênito, Jacó recebeu a bênção da primogenitura, enganando seu pai, Isaque, com a ajuda de sua mãe, Rebeca. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. José e seus irmãos, da traição à exaltação.
O filho de Jacó, José, foi invejado por seus irmãos, que o venderam como escravo para o Egito. No Egito, José passou por muitos sofrimentos, mas devido à sua fidelidade a Deus, foi exaltado e se tornou um governante importante. Anos depois, seus irmãos, que estavam passando por fome em Canaã, vieram ao Egito em busca de comida, e José os perdoou, reunindo a família. 10. O Êxodo, a libertação de Israel. Os descendentes de Jacó, agora conhecidos como israelitas, viveram no Egito por muitos anos, mas acabaram sendo escravizados. Deus chamou Moisés para liderar o povo de volta à terra prometida, Canaã. Por meio de Moisés, Deus realizou milagres, como as 10 pragas no Egito e a travessia do Mar Vermelho, libertando o povo da opressão faraônica. P.C. A aliança no Monte Sinai. Após a libertação do Egito, Deus fez uma aliança com os israelitas no Monte Sinai. Ele deu a Moisés os 10 mandamentos e outras leis, estabelecendo como o povo de Israel deveria viver em relação a Deus e uns aos outros. O tabernáculo foi construído como um lugar de adoração, e Deus instruiu o povo sobre os sacrifícios e rituais necessários para manter a santidade. 12. A jornada pelo deserto e a incredulidade de Israel. Apesar das bênçãos de Deus, o povo de Israel frequentemente murmurava e questionava sua provisão durante a jornada pelo deserto. Eles foram punidos por sua falta de fé, e muitos morreram antes de entrarem na terra prometida. No entanto, Deus continuou a guiá-los e prover suas necessidades, incluindo o maná do céu e água da rocha. 13. Josué e a conquista de Canaã. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança de Israel e conduziu o povo à conquista da terra prometida. Ele venceu várias batalhas, como a de Jericó, onde as muralhas caíram após o povo marchar ao redor delas por 7 dias. A terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel. 14. Os juízes, ciclos de fé e apostasia. Após a morte de Josué, Israel foi governado por juízes, líderes temporários levantados por Deus para libertar o povo de opressores estrangeiros. Durante esse período, Israel passava por ciclos de fidelidade a Deus, seguidos de apostasia e idolatria. Quando se afastavam de Deus, caíam em cativeiro, e quando se arrependiam, Deus enviava um juiz para resgatá-los. 15. Samuel e o pedido de um rei. Samuel, o último dos juízes, foi chamado por Deus para liderar Israel. O povo, insatisfeito com o sistema dos juízes, pediu um rei. Deus, embora relutante, permitiu que Saul fosse ungido como o primeiro rei de Israel. No entanto, Saul falhou em obedecer a Deus, e Deus o rejeitou. 6. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi, um jovem pastor, para ser o próximo rei. Davi venceu Golias, o gigante filisteu, com uma pedra e uma funda, e mais tarde foi ungido rei. Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e preparou o terreno para a construção do templo de Deus, que seria realizado por seu filho, Salomão. 17. Salomão e a construção do templo. Salomão, filho de Davi, tornou-se rei e foi conhecido por sua sabedoria. Ele construiu o Templo de Jerusalém, um grande centro de adoração a Deus, e trouxe prosperidade para Israel. No entanto, apesar de sua sabedoria, Salomão caiu na idolatria devido às suas esposas estrangeiras e suas influências. 18. A divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. O reino do norte, Israel, foi governado por Jeroboão, e o reino do sul, Judá, foi governado por Roboão, filho de Salomão. A divisão levou à apostasia e ao afastamento do povo de Deus, com os reis de Israel e Judá frequentemente praticando idolatria e desobediência. 9.
os profetas e a chamada ao arrependimento. Durante os períodos de corrupção, Deus levantou profetas para chamar o povo ao arrependimento e à fidelidade. Profetas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e Amós proclamaram mensagens de juízo, mas também de esperança, anunciando que, apesar dos pecados de Israel, Deus ainda os restauraria. 20. O cativeiro e a queda de Israel. O reino do norte, Israel, foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. e o povo foi levado cativo. O reino do sul, Judá, continuou a existir por mais um tempo, mas também caiu em pecado e idolatria. Em 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelos babilônios e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. O Novo Testamento 21. O nascimento de Jesus Cristo. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido, Filho de Deus, que nasceu em Belém em circunstâncias humildes. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de Maria, uma virgem, cumprindo assim as profecias messiânicas do Antigo Testamento. 22. A vida e os ensinamentos de Jesus cresceu em Nazaré e aos 30 anos começou seu ministério público. Ele ensinava sobre o reino de Deus, curava os doentes, expulsava demônios e realizava milagres. Seus ensinamentos desafiavam as estruturas religiosas e sociais de sua época, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. 23. Os discípulos e as parábolas. Jesus escolheu 12 discípulos para serem seus seguidores mais próximos, e através deles, a mensagem de Cristo seria espalhada. Ele também ensinava por meio de parábolas, histórias simbólicas que ilustravam princípios do reino de Deus, como a parábola do semeador e a do filho pródigo. A morte de Jesus e o sacrifício de Jesus foi preso, julgado e condenado à morte, apesar de ser inocente. Ele foi crucificado em uma cruz, um ato de grande sofrimento, mas que teve um propósito redentor. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade, cumprindo a promessa de salvação para todos que creem nele. 25. A ressurreição de Jesus. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo o pecado e a morte. Sua ressurreição foi o evento central da fé cristã, confirmando que ele era o Filho de Deus e que sua obra de salvação estava consumada. 26. A ascensão e a promessa do Espírito Santo. Após aparecer a seus discípulos por 40 dias, Jesus ascendeu aos céus diante deles, prometendo enviar o Espírito Santo para guiá-los. A promessa do Espírito se cumpriu no Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e a igreja cristã foi formada. 27. A expansão da igreja primitiva. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, começaram a espalhar a mensagem de Jesus, pregando o Evangelho em várias partes do mundo. O apóstolo Paulo tornou-se um grande missionário, viajando por várias regiões e estabelecendo igrejas. Suas cartas ou epístolas formam grande parte do Novo Testamento. 28. A perseguição e os desafios da igreja. A igreja primitiva enfrentou forte perseguição, tanto por parte dos líderes judeus quanto do Império Romano. No entanto, a fé cristã continuou a se espalhar apesar das dificuldades. Muitos cristãos foram martirizados por sua fé. 29. A revelação de João. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Esse livro descreve visões proféticas sobre o fim dos tempos, a luta final entre o bem e o mal e a promessa da vitória final de Cristo. Ele também descreve a criação de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. 30. A missão da igreja e a esperança cristã.
O Novo Testamento termina com a missão da Igreja de continuar o trabalho de Jesus, levando o Evangelho até os confins da terra. A promessa do retorno de Cristo é central na esperança cristã, pois ele voltará para julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. O legado da Bíblia 31. O impacto da Bíblia na história. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido uma fonte de inspiração e orientação para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua mensagem de amor, perdão e redenção atravessa culturas e gerações, moldando a moralidade, a justiça e os direitos humanos. 2. A Bíblia e a espiritualidade cristã. A Bíblia é a base da fé cristã, fornecendo ensinamentos sobre quem Deus é, o que ele espera de seus seguidores e como viver uma vida de fé. As Escrituras são lidas e interpretadas por cristãos em todo o mundo, em cultos, estudos bíblicos e orações pessoais. 3. A Bíblia e a teologia. A Bíblia também tem sido a fonte para a teologia cristã, que busca entender a natureza de Deus, a salvação e o destino final da humanidade. Estudiosos e teólogos têm dedicado séculos para entender profundamente as Escrituras e suas implicações para a vida cristã. 4. A Bíblia e a cultura. A Bíblia tem um grande impacto na arte, literatura, música e filosofia ocidentais. Muitas das grandes obras culturais do Ocidente foram inspiradas por passagens bíblicas, e os princípios da Bíblia influenciam constantemente os debates morais e éticos. 35. A Bíblia e a unidade cristã. Embora haja várias denominações dentro do cristianismo, a Bíblia continua sendo o centro unificador da fé cristã. Ela é lida por cristãos de diversas tradições que encontram na Palavra de Deus uma fonte comum de ensino e inspiração. 6. O desafio de viver de acordo com a Bíblia. Embora a Bíblia forneça diretrizes claras para a vida cristã, viver de acordo com seus ensinamentos é um desafio diário. Muitos cristãos lutam para aplicar os princípios bíblicos em suas vidas cotidianas, buscando sempre mais profundamente a orientação do Espírito Santo. 37. O poder transformador da Bíblia. A Bíblia é considerada por muitos como um livro transformador. Suas palavras têm o poder de mudar vidas, trazendo cura, esperança e uma nova direção para aqueles que se entregam a Deus e buscam viver conforme seus ensinamentos. E 8. A Bíblia e a esperança futura. A Bíblia traz uma mensagem de esperança para o futuro, com a promessa do retorno de Cristo e a restauração final de todas as coisas. Para os cristãos, essa promessa é a base da fé e a razão para viver com confiança no que está por vir. 39. A Bíblia e a eternidade. A Bíblia ensina que, ao final dos tempos, aqueles que crerem em Jesus Cristo terão vida eterna. A Bíblia oferece a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde os cristãos viverão com Deus para sempre, livres do sofrimento e da dor. 40. Conclusão. O legado eterno da Bíblia. A história da Bíblia é uma jornada através da criação, queda, redenção e restauração. Desde os primeiros capítulos do Gênesis até o Apocalipse, ela revela a grandiosa narrativa do amor e da fidelidade de Deus para com a humanidade. A Bíblia continua sendo a luz que guia milhões de pessoas em sua caminhada espiritual, apontando para a verdade eterna de que em Cristo há salvação e em Deus há esperança para todos os tempos.